frequência cardíaca, a avaliação do pulso desse doente. Quais são os locais que nós podemos verificar a frequência cardíaca no doente de trauma? Então, na verdade, quais são os locais que nós podemos verificar a frequência cardíaca de um paciente? Nós podemos verificar na artéria, o pulso carotídeo, na artéria radial, na artéria pediosa, na artéria femoral, braquial e também na região poplítea. No nosso doente de trauma, tá? Os dois locais mais propícios e adequados para estar verificando essa frequência cardíaca são o pulso na artéria carotídea e o pulso radial. Nesses dois lugares, nós vamos conseguir identificar a frequência cardíaca desse paciente. O que podemos avaliar com a frequência cardíaca? Primeiro, justamente a frequência, ou seja, o quanto de batimentos cardíacos esse doente vai ter através do pulso, da pulsação nesses locais que a gente falou há pouco instante. Nós vamos também avaliar o ritmo, ou seja, se esse pulso ele é rápido ou se ele está mais lentificado. Nós vamos avaliar a forma de onda e a característica desse vaso. Então, nós vamos também avaliar, por exemplo, se esse pulso ele está cheio ou se esse pulso ele está mais fino, ele está... Nós conseguimos avaliar a característica do vaso quando o pulso ele é pouco palpável. A gente não consegue palpar adequadamente esse pulso de tão longe que ele está. E o que a frequência pode transmitir no trauma? Então, uma frequência cardíaca aumentada, ela pode nos indicar nesse doente de trauma que ele, por exemplo, está perdendo volume, ele, por exemplo, está perdendo sangue, no caso de um sangramento, no caso de uma hemorragia, que ela pode ser externa ou interna. Então, esse doente pode estar indo a um quadro de hipovolemia, redução do volume. Consequentemente a isso, o coração ele tende a bater mais rápido, ele vai aumentar a frequência cardíaca, o que vai ser refletido nos pulsos, conforme a gente identificou os locais, para compensar a diminuição desse volume. Por quê? Porque os tecidos vão sentir a necessidade da diminuição de oxigenação. E nós sabemos que a molécula de oxigênio ela está associada à hemoglobina, que faz parte da hemácia. Então, quando eu diminuo a circulação sanguínea, eu diminuo consequentemente o fornecimento de oxigênio aos tecidos. Esses tecidos, eles vão acusar a baixa de oxigênio, fazendo com que o coração aumente a sua frequência cardíaca para fornecer mais sangue a esses tecidos, consequentemente mais oxigênio. Então, há uma tendência na perda sanguínea do aumento da frequência cardíaca. O aumento da frequência cardíaca também pode refletir um déficit cardíaco, um quadro de ansiedade, um quadro de dor, de estresse, uma atividade física exacerbada, mal-estar, um quadro também de infecção ou febre. A frequência cardíaca ela varia conforme a idade, mas sabemos que no adulto ela vai de 60 a 100 batimentos por minuto. Em relação à frequência respiratória, o que significa avaliar uma frequência respiratória? Nós vamos avaliar o movimento de entrada e saída de ar, ou seja, de inspiração e expiração da árvore bronca, que vai refletir o metabolismo de troca gasosa a nível de alvéolos. E o que é que nós podemos avaliar quando a gente identifica a frequência respiratória desse doente? Então, nós vamos avaliar a frequência o quanto que ele está fazendo de movimento respiratório, como está esse ritmo, tá? E aí a expersão do tórax é extremamente importante quando a gente avalia ritmo e profundidade, por exemplo. Então, ao observar a expansibilidade e a simetria dos movimentos torácicos desse doente e características dessa respiração. Como vamos contar, então, a frequência respiratória? Então, a frequência respiratória, ela vai ser contada
né? A partir do momento que há a inspiração e ao final da expiração, a cada 1 minuto. Então, em 1 minuto, na verdade, quantos movimentos de inspiração e expiração esse doente vai fazer? E aí nós sabemos que a frequência respiratória também pode variar com a idade. Sendo que no adulto a gente tem até mais ou menos 20 movimentos respiratórios por minuto. A respiração ela pode ser normal, tá? Ela pode ser superficial e profunda. Na verdade, quando a gente tem um aumento da frequência respiratória, a gente tem o que nós chamamos de taquipneia e a baixa de bradipneia. Entretanto, essa respiração ela pode ser profunda ou superficial, que é muito comum nos quadros, por exemplo, de dor. O paciente com medo de sentir dor, ele faz uma respiração superficial, então ele não há um esvaziamento adequado alveolar, e aí ele começa a ter uma hipoventilação.